Olá pessoal, está no ar mais um Backstage do Salas Brasil, o backstage de eventos que você já está acostumado a assistir nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify. Hoje eu estou aqui escalando um time de convidados da pesada, com dois amigos nossos, repetindo o último podcast que a gente fez, importados, dessa vez de Portugal. Estamos indo um pouco mais distantes agora para buscar os convidados, que vieram aqui visitar o Salas Brasil e estão aproveitando vão aproveitar para trocar uma ideia, falar um pouco desse universo do futebol, o mundo que eles conhecem tão bem, o backstage do futebol, que é uma coisa tão interessante, que às vezes a gente que gosta do esporte não tem a menor ideia de como a coisa acontece. E então eu trouxe esses dois convidados aqui para que a gente possa falar um pouquinho com eles a respeito desse assunto. César e Rodolfo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou fazer para fazer uma apresentação sua, César, eu vou ter que ler aqui. O César, gente, ele é economista, especialista em banking e riscos, tem mais de 30 anos no mercado financeiro, e ele é professor e consultor da CBF para Fair Play financeiro, um assunto que está em moda dentro dos clubes de futebol, nessa crise que os clubes se enfiaram aí ao longo dos anos, né? E o César, então, conhecedor um pouco do assunto, inclusive está prestes aí a soltar o novo relatório tão esperado, né, César? Que chega aí nesses próximos dias. Então, e é colunista também, freelancer, onde desenvolve temas relacionados ao tema de estrutura de futebol, né? O Rodolfo, que também é sócio da Convocados, é consultor e escritor especializado em gestão esportiva, com mais de 25 anos atuando na área. O Rodolfo foi CEO do Red Bull Brasil e participou da compra e venda do Anadia Futebol Clube, na terceira divisão de Portugal. O Rodolfo já escreveu almanaques, enciclopédias do futebol paulista e hoje atua como advisor no campo de ação e integra a equipe dos Convocados. Pronto, li aqui, acho que foi a única coisa que eu vou ler aqui agora, eu tenho meu teminha. Rodolfo, então eu quero começar com você. Primeiro eu queria que você desse para nós uma explicaçãozinha do que o Convocados faz, o que é um pouco essa gestão de futebol, para tentar falar um pouco com o nosso espectador que não conhece muito do assunto. Obrigado, viu, Rodolfo? Eu que agradeço o convite, Oswaldo, Salas Brasil. É um prazer para nós estarmos aqui dividindo um pouquinho da nossa história. Convocados é uma empresa de gestão e de advisory em investimento de futebol. Então, hoje, basicamente, o que nós fazemos, nós temos os nossos produtos, ou seja, nós investimos em times de futebol e trazemos investidores junto conosco, e também fazemos a gestão desses clubes de futebol. Então, como você disse, nós fizemos a gestão de um clube em Portugal, compramos, vendemos, e agora estamos procurando mais um clube em Portugal, mais um clube aqui no Brasil para voltar a fazer essa gestão. Basicamente é isso que nós fazemos hoje em dia. Show de bola. Faltou alguma coisa, César? Não, acho que é isso mesmo. Bom, primeiro, obrigado, Oswaldo, Salas Brasil, pelo convite. Um prazer aqui estar falando com vocês. Que agradeço. E é isso, né? Acho que o que nós fazemos é escolher ativos, gerir, comprar, vender, enfim, esse é o nosso dia a dia. Ô César, e 18 anos, né, trabalhando nesse mercado como especialista de finanças, de futebol. Eu queria saber, principalmente esse trabalho de consultoria, CBF, o que tem sido esses últimos tempos para vocês, principalmente aí, depois dos relatórios que vocês têm emitido, como é que está esse mercado no momento? Vamos lá, uma coisa importante eu faço um relatório anual sobre as finanças dos clubes do Brasil, já vai para a 17ª edição esse ano. Começou no banco onde eu trabalhava, então BBA, e depois de uma parceria com a Galápagos e a Outfit, nós criamos o relatório Convocados, que é o nome formal e oficial desse relatório hoje, e já vai para a 5ª edição como relatório Convocados, onde nós fazemos ali um detalhamento das finanças dos clubes da Série A do Brasil. Receitas, custos, dívidas, investimentos e tudo mais. Então, esse conhecimento todo, nesses 18 anos fazendo esse tipo de trabalho, me levou para dentro da CBF já desde 2018 para fazer consultorias na construção do sistema de fair play financeiro, que felizmente agora, né, a partir de 2026, começa a funcionar, e eu sou um dos diretores da agência que controla esse tipo de situação, que é justamente fazer com que os clubes consigam pagar suas contas em dia, tão simples quanto isso.
Acho que é um tema que começou muito distante do torcedor e hoje nós já começamos a ouvir na imprensa, no torcedor, no dia a dia de todo mundo, né, o comentário sobre meu time não deve, meu time não pode contratar, sofreu transfer ban. Um pouco mais de consciência do Sim, público. eu vejo um pouco mais de consciência, pelo menos uma percepção do quão importante isso é para a gestão de um clube no dia a dia e quanto isso interfere nas conquistas dentro de campo. Agora você, Rodolfo, já está mais de 20, 25 anos, né? Fazendo esse trabalho de gestão nos times, né? E eu queria entender como que você entrou para essa área, como as coisas aconteceram. Legal. Bom, tem aqui atrás times de botão, né? Maravilhoso, aliás, né, cara? Minha paixão começa aqui. Então, quando criança, eu gostava de time de botão, etc e tal. E eu queria pesquisar. E aí, por conta disso, eu acabei me especializando em pesquisar futebol de maneiras diversas e não vou aqui ocupar o tempo para contar sobre isso, mas enfim, isso que me levou a ter essa paixão pelo esporte. E ao longo do tempo eu fui sempre tentando, apesar das minhas carreiras, tentar aliar o futebol a isso. Sou publicitário, né? E trabalhei em eventos, bons anos. E aí o que acontece? Eu consigo um dia chegar perto da Placar, que era a revista que tinha mais importante de futebol no Brasil, ainda existe, né? E eu virei consultor da Placar, fui consultor da Placar durante 11 anos. E aí isso me levou a escrever livros, aí conheci sócios, enfim, montamos uma empresa de gestão de futebol em 2000, 99 para 2000. Então, desde então, eu tive a oportunidade de trabalhar com, mais de 20 clubes. Desde Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, até times de sexta e sétima divisão. Então, foi a minha graduação esse período. Então, foi assim que eu caí no futebol. E aí, o futebol é apaixonante, mas também é uma várzea, né? Então, naquela época, ninguém pagava ninguém. Desses clubes todos que eu trabalhei, talvez eu recebi de 4 e eu falei, nunca mais trabalho com isso. E eu fui para evento, que é uma área da publicidade que eu nunca tinha atuado. E evento é muito interessante, né? Porque o evento tem duas coisas que me fascinam no evento. Primeiro, ao contrário da propaganda, você sente o que o cliente, a emoção do cliente na hora. Se foi bom, se foi ruim. Não é que nem propaganda que você vai fazer uma propaganda e depois você vai ver se deu resultado ou não. Evento é na hora. E a segunda coisa que eu adoro do evento é que ninguém tem um roteiro. Então, se dá alguma coisa errada, só a gente sabe. Né? A não ser que seja uma coisa muito ruim, você é muito mais especializado nisso que eu, mas você sabe o que eu estou dizendo. E isso se aplica a tudo, né? Se aplica ao futebol muito bem. Né? Porque às vezes a gente planeja uma coisa e não dá exatamente do jeito que a gente quer. Mas depois eu volto para o futebol por causa da Red Bull. A Red Bull, eu achei que era uma empresa séria, eu falei, bom, acho que vale a pena voltar, então vou voltar para isso daí. E aí, acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que é como uma empresa de marketing atua no futebol. Ou seja, como é que o marketing, o evento, a publicidade se juntam com essa história do esporte. E aí, o César, eu queria que você pudesse traçar um pouco o panorama entre Brasil e Europa, né? Já que você tem morado na Europa já há alguns anos, né? Você me comentou. E a visão do europeu versus a visão dos clubes do Brasil. Você consegue fazer um comparativo disso? Ficou mais claro para você depois que você foi para lá? Notar bem essa diferença e até para complementar o teu trabalho nos relatórios, né, e ajudar mais os times brasileiros. Essa sua experiência na Europa tem ajudado muito para isso? Tem, ajuda bastante. Enfim, eu morei 4 anos na Itália, estou há 4 em Portugal e consegui visitar um monte de clube, consegui ir na UEFA, consegui fazer uma série de análises e estudos locais. E dá para perceber que futebol europeu, a gente tem que separar em blocos também, né? Todo mundo acha que futebol europeu é uma grande maravilha em todos os lugares e não é bem assim. Eu acho que tem aspectos muito importantes e a gente separa aqueles 30, 40 maiores clubes do mundo que são de fato um outro nível de gestão, de organização, de exploração da marca, do relacionamento com o torcedor. E conforme você vai caindo um pouco de divisão ou de esporte do clube, tem muitos que são tão artesanais, digamos assim, quanto os brasileiros do ponto de vista de gestão. Falta muita coisa, tudo muito feito com base na vontade do dono, na proximidade que o dono tem com o próprio negócio. Mas sobram muitas boas ideias e sugestões vindas desses clubes grandes, que podem ser aplicados em clubes menores. Então, tanto no projeto que nós fizemos com outros clubes no Brasil, mas no nosso projeto lá em Portugal, nós conseguimos aplicar uma série de
de melhorias e soluções e ideias que não caberiam num clube pequeno, num clube de terceira divisão de Portugal, mas que eram, dá até para dizer, estado da arte do ponto de vista de boas práticas. Claro que a hora que você coloca isso no dia a dia, num clube que era tão pequeno, você vai vendo aquilo que funciona ou não funciona e vai percebendo que de fato precisa de tamanho, precisa de porte, precisa de torcida, precisa de tudo mais. Mas o futebol europeu hoje já está num nível de desenvolvimento muito superior ao da média dos clubes brasileiros, seja, de novo, relacionamento com o torcedor, relacionamento com a imprensa, relacionamento com as marcas e, enfim, com o mercado, coisas que os clubes brasileiros ainda estão em desenvolvimento. A gente pode falar de Red Bull, que é um caso mundialmente conhecido do ponto de vista dessas melhores práticas, mas hoje em dia o Flamengo faz isso bem feito, o Palmeiras faz bem feito, alguns clubes menores como o Fortaleza fazem de uma maneira muito interessante, mas tem casos ainda de clubes que não conseguiram sair da fase associativa amadora no Brasil para chegar num patamar de clube corporativo do ponto de vista de relacionamento, exploração de receitas e tudo mais. Então ainda há um bom caminho para se crescer no Brasil. Há muitos bons exemplos na Europa, mas ainda assim na Europa tem muita coisa para ser feita. Clubes de segundo e terceiro escalão ainda podem claramente se desenvolver e atingir resultados melhores num ambiente já muito mais maduro do ponto de vista de negócio. Estádios que em algumas ligas sempre cheios, as receitas comerciais muito mais próximas, enfim, receitas de TV também mais altas, ou seja, é um mercado realmente muito mais maduro do que o nosso, especialmente no ambiente que nós lidamos, que é o de compra e venda de clubes, né? Então é muito mais fácil mensurar um ativo na Europa, muito mais claro do que no Brasil, que ainda está no processo de desenvolvimento desse tipo de assunto. Ô Rodolfo, tava lembrando aqui que uma partida de futebol é um evento como os eventos que a gente faz aqui, né? E aí eu estava vendo você falar dessa sua experiência com o Red Bull e essa tal. Então eu queria que você traçasse um panorama do que você sente do que tem por trás dos eventos de futebol, né? Nesse aspecto de gestão que pode colaborar também para um melhor resultado, sabe? Vou até voltar um pouquinho, Oswaldo. Nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, né, sobre a questão da experiência do torcedor, né? Que é o cliente, né? Que é a parte mais importante. E que de fato ainda não é uma experiência nota 10, ela ainda pode ser melhorada, né? Mas quando nós comparamos com o que havia, eu me lembro uma história, um dia que eu estava com um amigo nosso em comum, assistindo uma semifinal de Libertadores, e nós estávamos esperando mais uma pessoa lá no Morumbi, na parte de dentro do Morumbi. E veio um policial para nós e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando uma pessoa que está chegando. Se eu tiver que tomar conta de todo mundo, eu não trabalho. Sai daqui. Eu fiquei pensando, eu sou consumidor. Estou pagando para vir nesse evento. Olha como é que eu estou sendo tratado. Né? Tá mesmo. Assim, era uma coisa ridícula. Hoje não tem mais isso. Você vai lá não é Allianz mais, no Nubank Arena, você entra, identidade visual, etc e tal. Ou seja, teve melhorias significativas. Agora, você está inserido numa questão que é maior, que nem tudo você controla, né? Quando você fala do evento de futebol, acho que tem duas características que são interessantes. Primeiro, tem um problema e uma diferença básica entre um evento de futebol e um show ou um filme. O resultado nem sempre é o que o consumidor espera. Isso não tem controle. Então, eu não posso controlar o resultado do jogo. Às vezes o consumidor vai gostar do resultado do jogo, às vezes não. E ele pode associar isso como uma experiência ruim? Claro, né? Pô, então, meu time perdeu, a experiência foi ruim. Ou choveu, enfim, tem coisas que você não consegue mensurar. Tem uma segunda questão, que é o fato de que o evento não é feito só pelo clube. O clube depende de uma entidade, seja uma federação, uma confederação, e depende da polícia, enfim, da prefeitura, depende da situação ou do país. Então é um evento feito em 3 partes, onde o clube tem controle apenas parcial dessa história. Eu lá no Red Bull, a gente tentou inovar em 1000 coisas. Nós jogávamos em Campinas, né? E várias coisas a polícia não permitia. Simplesmente não permitia. Né? Tipo o que, assim? Acho que uma história engraçada foi um dia que nós fomos jogar contra o Guarani. E aí nós jogávamos no estádio da Ponte Preta, né? Então é um momento delicado, né? E achavam que o Red Bull tinha relação com a Ponte Preta. E nós queríamos ter uma relação boa com o Guarani também e com o seu torcedor. Então nós queríamos recepcioná-los muito bem. Aí criamos lá uns copinhos com o escudo do Guarani, do Red Bull, mascote, e nós queríamos dar boné e um protetor solar
porque eles ficam bem no lugar que pega mais sol. E a polícia falou assim, não pode. Eu falei, por que não? Falou, porque esse protetor solar pode causar incêndio. Eu falei, bom, o senhor vai pôr por escrito isso, né? Você está me desafiando? Eu falei, não, eu queria fazer uma ação para o bem do torcedor, e você está dizendo que um protetor solar pode causar incêndio e que pode ser utilizado como uma arma, foi o que o senhor disse. Então você, por favor, põe como escrito. Claro que ele não deixou, né, distribuir o protetor solar. Mas veja até onde vai, né, a cabeça do cara, né? Nós queríamos botar um carro para entrar dentro do estádio e trazer a bola ou trazer a taça, como se faz em qualquer lugar do mundo, né? Um carro lá da Red Bull. Não pode. Falei, por quê? Falei, não, porque não pode ter o carro dentro do campo, que eles podem quebrar o vidro e usar como uma arma. Falei, mas é de plástico. E outras, pode quebrar o vidro e ter ambulância, então, né? São coisas óbvias. E nós não pudemos entrar com o carro, ele teve que ficar na frente do estádio. Piorou, porque ficou para todos os torcedores. Então, assim, tem muita regra que é imposta pela polícia de uma maneira super quadrada e que, infelizmente, você tem que seguir. Quando nós comparamos com lá fora, e também era uma história que a gente estava conversando, depois eu passo a bola para o César, não que não haja os hooligans lá fora, existe do mesmo jeito. Toda a torcida tem os seus ultras, como se fala lá. Mas como que fala ultra? Ultras. Mas é muito diferente essa relação da beligerância que existe num país como o nosso e um país na Europa. Então, assim, falando especificamente de Portugal, você vai nas partidas do interior, não tem revista. Assim, as pessoas não têm revista. Aqui o cara só falta tirar a tua roupa na hora que você chega no estádio, né? E eu entendo. Mas essas coisas Apesar que deram uma coxambrada nisso agora. Deram, mas essas coisas também são experiências que atrapalham o cliente. Você não entra num restaurante e o cara te dá uma geral, né? Então, assim, são coisas que, infelizmente, pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelo histórico, acaba tendo uma forma de tratamento diferente que nem sempre é a mais adequada para um cliente que está pagando caro para visualizar aquilo. Ô, César, você visitou bastante estádios também lá fora, consegue ajudar a gente a fazer um comparativo da experiência dos gringos com a experiência do nosso torcedor? Eu fui a alguns jogos, alguns estádios, eu frequentava com mais continuidade o San Siro, que eu morava em Milão, já fui a alguns jogos em Alvalade, em Lisboa, já fui ver o jogo da seleção brasileira no Emirates, estádio do Arsenal, e acho que cada lugar é um lugar diferente, né? Na Inglaterra, muito mais organizado, muito mais claro, objetivo, processos muito simples para você entrar e sair do estádio, ainda que seja um estádio distante, tem que pegar trem, não é exatamente fácil, mas você está na porta, você sai na porta, enfim, tudo mais. Muito mais tranquilo do que, por exemplo, na Itália, o San Siro é um estádio envelhecido, o processo de entrada e saída é complicado, não tem uma experiência agradável, se precisar ir num bar, não tem um bar que te sirva muito facilmente, enfim, já é uma experiência muito mais próxima desse conceito de má experiência do torcedor que nós conhecemos aqui no Brasil e que relembra mais ali a década início dos anos 2000 que nós tínhamos aqui. Em Portugal, que eu fui ver final de Champions League feminina em Alvalade, e jogo da seleção portuguesa, também a experiência não foi a mais incrível. Já melhor do que San Siro, mas ainda inferior dos estados ingleses. Então, acho que tem um pouco de cada coisa e cada público tem a sua percepção de qualidade. O italiano prefere até um ambiente mais old school, né? Mais raiz, mas mantendo o estádio como está, né? Um símbolo da cidade e tudo mais. Tradição. A tradição, isso daí. Então tem até uma discussão se vai demolir ou não vai demolir San Siro, que é um estádio já realmente muito envelhecido. O inglês já não. O inglês é mais fácil, vou ter uma melhor experiência. Ele prefere e aceita essas mudanças de uma maneira mais organizada. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista financeiro, já que é um pouco a tua praia. Eu estava vendo um dos jogos que teve aqui no Campeonato Brasileiro, com a Maracanã, arrecadação de 7 milhões de reais. Que eu acho que já é um número que já começa, se não for, acho que a maior renda desse ano, talvez uma das maiores, né? 70 mil pessoas no Maracanã, no jogo de Campeonato Brasileiro, com 7 milhões de renda. Como que as empresas, no caso os times, vão olhar para esse número que o consumidor gasta, paga caro no ingresso, né? Quanto que isso, primeiro eu queria saber quanto que isso impacta nas receitas, se é um número legal, tudo, e se é feito um trabalho também pensando em dar um pouco mais de atenção para esse cliente, sabe? Você
Você vê um horizonte nisso? Não? Esse do... número é um número bom, não? Os 7 milhões é um bom número, né? Os 7 milhões é um número, você está falando de 1 milhão e pouco de euros, deve ter sido Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, na verdade, foi no Rio, seria o maior clássico do momento no Brasil hoje. Mas comparativamente, quando jogam Milan e Inter na Itália hoje, ou Inter e Juventus, você fala numa receita de 5, 6 milhões de euros por um jogo, também para um estádio ali, que San Siro, 60 mil, 70 mil pessoas. Então, tem uma distância muito grande, ainda do de ticket médio. Ainda de ticket médio entre Brasil e Europa. No Brasil mesmo levando em consideração o câmbio, né? Mesmo levando em consideração o câmbio. Então, no Brasil hoje, as receitas com bilheteria, e a gente compara a bilheteria e sócio-torcedor, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque o sócio-torcedor acaba sendo mais um impulsionador para ir ao estádio, representa ali 7%, 8% da receita total dos clubes. Não é um valor muito significativo. E tem uma dificuldade muito grande de se aumentar justamente por conta da renda média. Não dá para aumentar ingresso no Brasil muito além do que você já tem hoje. Então, é uma receita importante, obviamente, até porque ela é parte do que é o futebol. Né? Por mais que você tenha 30 milhões de torcedores, o torcedor que participa efetivamente são aqueles 40, 50, 70 mil que vão no jogo, todo jogo. O resto são, não vou dizer que são só fãs, mas estão muito mais distantes. O que faz o evento, o que faz o espetáculo, é um estádio cheio, um estádio que participa do jogo. Então, tem que calibrar, e muitos clubes fazem essa calibragem de uma maneira muito eficiente, entre o estádio cheio e a maior renda. Não dá para esperar só pela maior renda, porque aí, muitas vezes o estádio vai estar vazio e isso gera um impacto muito ruim para o ambiente, para o jogo, enfim, para a transmissão. Então, os clubes hoje fazem muito bem esse tipo de coisa. Especialmente os que estão indo bem, né? Palmeiras, Flamengo, ou o Corinthians, que tem uma torcida que vai bastante. Você pega o São Paulo, por exemplo... E os times do Nordeste também. Muito. Fortaleza, Ceará consegue fazer um bom trabalho. Enfim, você tem algum... o Bahia faz um belíssimo trabalho nesse sentido. Mas com tickets médios... Muito mais baixos, né? Então, um ticket médio em Salvador ou um ticket médio em Fortaleza é 20, 25. Você vem para São Paulo, Rio, você vai bater na casa dos 50, 60, 70 reais o ticket médio. Então, é isso. Acho que tem um limite. E aí dá para usar uns exemplos, por exemplo, da Inglaterra. Clubes que subiram da segunda para a primeira divisão, que é onde você tem um salto imenso de receita, não conseguem subir o preço do ingresso na mesma proporção. Por quê? Porque você pega clubes pequenos, de estádio de interior, com 10, 12 mil lugares, tem uma relação com o torcedor muito próxima. Então, se você sobe o preço do ingresso para aquele torcedor que roeu o osso na terceira, na segunda divisão, quando chega na primeira você tenta aumentar o valor, tem uma gritaria imensa na comunidade, porque ele não quer ser prejudicado, de certa forma, porque subiu para a primeira divisão e agora vai ter que pagar muito mais caro. Então, o preço do ingresso depende muito do lugar, do relacionamento com o torcedor e da renda média de cada país também. Só que tem um detalhe aí que vale a pena comentar. Nós estávamos comentando sobre isso outro dia. Então, em que pese você ter essa diferença... Claro, nós somos um país pobre, estamos falando de países ricos. Então, tem uma diferença óbvia no ticket médio. Só que quando nós vamos falar, por exemplo, de commodities, muitas coisas o preço é igual. Então, aquela borrachinha que vai na grama sintética, ela é de petróleo. Ela vai ter o mesmo preço que tem na Europa que tem aqui. A própria grama sintética, ou concreto, ou outras coisas que você vai precisar para fazer a reforma do estádio. Então, é difícil você ser competitivo num país que é mais pobre. Tem um limite, não tem jeito. Porque você, de um lado, vai arrecadar menos e do outro lado vai gastar igual. Então, essa é uma dificuldade para um país como o nosso. Percebi. Rodolfo, sabe o que eu estava lembrando? Você teve uma experiência gourmetizada, né, na tua carreira, fazendo gestão dos camarotes, né? Muitos anos, a gente acabou não falando sobre isso, mas essa já é uma experiência totalmente prime do cliente, né? Queria que você contasse um pouco como surgiu isso para você e como é que o cliente, no caso o torcedor, né, se sentia, né? Eu sei porque você já me convidou algumas vezes e eu fui lá, mas eu queria o teu olhar um pouco no mundo dos negócios e dos eventos para esse tipo de trabalho. Você chegou aí nos camarotes do Rodolfo? Não teve essa oportunidade. Não. O que acontece? Tudo tem o seu momento na vida, né? O Morumbi, naquele momento, era o principal estádio de São Paulo. Então, que ano foi? Nós estamos falando de 2007 até 2010.
Então, além de receber os jogos do São Paulo, recebia Palmeiras, recebia Corinthians, recebia Santos, recebia todos os clássicos, recebia a seleção brasileira. Então, era um estádio em que você tinha uma grade de 50 eventos por ano, às vezes, muito boa. Eu não cobria só uma torcida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Morumbi abriu o olho para isso, para a questão de você diferenciar algumas áreas. O estádio gigantesco, né, permitia isso. E nós nos inspiramos em outros camarotes. Quem tinha lá um projeto muito bom na época era o Banco Emerald Bank. Então eles tinham um camarote que era sensacional. O que nós fizemos de diferente? Nosso camarote foi o primeiro que não era de uma empresa. Nós fizemos um camarote para abrigar outras empresas. E aí, como nós tínhamos uma agência de eventos, o que nós fizemos foi justamente dar a solução de já trazer o evento pronto e transformar aquilo numa coisa premium. Então eu tinha, num camarote, o catering era do Outback, no outro camarote era do 50s. Quem é um pouquinho mais velho vai saber o que é, né? Levava todo mundo de van, tinha bebida alcoólica, permitia-se na época. É verdade. Então, assim, a gente só tinha bebidas premium da Campari, chopp, etc e tal. Então, assim, era um espaço muito diferenciado que não existia no Brasil. Né? Esse foi o grande chance. Então, a gente vendia para as maiores empresas do mercado. Então, eu tinha lá Bayer, Delphi, Banco do Brasil, Sony Ericsson. Pô, só as maiores empresas que haviam, que elas faziam o quê? Convidavam os seus relacionados para ter algum tipo de relacionamento mais próximo com eles. Né? E era interessante porque oferecia um produto que era uma experiência única. E juntava-se a isso algumas coisas que você tinha na época também. Trazer atletas, trazer um treinador, enfim. O cara poder conviver com o Muricy na época, que era o treinador de São Paulo, por exemplo, coisas que ninguém oferecia. Né? Vinha o Galvão Bueno lá, com o Reginaldo Leme depois do jogo. Enfim, era um ambiente que era realmente diferenciado. Hoje, os estádios... O que acontece hoje? Nosso produto começa em 2007, os estádios começaram a se profissionalizar ali para 2011, 2012. Quando vem as arenas já vêm com esse pacote pronto. Época da Copa depois, né? A Copa depois, e depois da Copa está tudo profissionalizado. Então, as arenas hoje já tem o pacote pronto, você é engessado, você já não consegue personalizar tanto um camarote. Ah, não, é? E o próprio clube, ou o dono da arena, controla todo o processo, né? Então, são experiências muito boas, mas são caríssimas. Mas aquelas eram fantásticas, né? Mas é porque tinha uma flexibilização que hoje não existe mais. Então, acho que tudo tem seu momento, né? Mas, de novo, era inspirado em experiências premium fora de lá, né? Inspirado em camarote de escola de samba, que já tinha na época. É inspirado em o que havia lá fora que a gente tinha visitado. Então, nós não inventamos, assim, a gente só deu uma aperfeiçoada no que já havia no mercado, mas era um momento para aquilo, né? Hoje em dia você não consegue ter isso da mesma forma. Ô César, eu vou te fazer uma pergunta agora meio aleatória, né? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelas palestras na Spiel, né? Que foi um evento super legal, né? Grandioso, né? E evento de inovação tem essas coisas, tem algumas coisas modernas que me chamou muita atenção, a maneira como se palestrou lá, né? Essa coisa de palestras feitas para públicos distintos, às vezes nas cadeiras, via foninhos, essa coisa toda. E eu ia perguntar, puxando um pouco sardinha para o meu lado, né? Queria saber da tua experiência, como palestrante, né? Primeiro eu queria saber teu olhar da feira, de como foi lá o evento todo. Mas depois eu queria que você pontuasse especificamente sobre aquela experiência de palestrar para pessoas que você não sabe exatamente se está te ouvindo. Por que isso estou falando? Porque a gente aqui no Salas Brasil está acostumado a fazer palestras para grupos grandes, né? Que batem até 1.000 pessoas e tal. E a gente se preocupa também com a mesmice, né? Poxa, será que esse mercado vai ser sempre uma pessoa sentada lá na frente e um monte de gente olhando para ela, etc. Tal? E os nossos clientes têm tentado mexer muito com isso de diversas formas, né? Mas essa forma é uma forma já um tanto quanto diferente, eu ia falar radical, né? Um quanto diferente, mas eu quero saber do palestrante, como que você se sentiu, se deu certo e como é palestrar para quem você não sabe se está te ouvindo. Foi uma experiência, vou chamar de inusitada, né? De certa forma. Porque é isso, né? Eu estou acostumado a participar de palestras, eventos e tudo mais, aquela sala fechada, todo mundo te olhando,
né? Você percebe quem está te prestando atenção ou não, você consegue direcionar o olhar e tudo mais e conduzir o processo. Ali não dava para saber. Então, primeiro, foco só em quem estava perguntando e quem estava participando da palestra. Você quase que ignora todo o resto do ambiente, porque com o fone de ouvido você fica muito mais atento à própria conversa, né? Não dispersa por conta de ruído externo nem nada. Mas me senti, eu dou aula também, né? Me senti dando aula online. Né? Quando você dá aula presencial, de novo, você pega o aluno que não está prestando atenção, você pega aquele que está prestando atenção. No online, você não sabe quem está prestando atenção, quem está só com a tela ligada. Ali foi um pouco isso, essa sensação de que esse público que está aqui está me ouvindo ou está ouvindo a palestra do lado porque ele colocou no canal da palestra do lado que talvez seja mais interessante do que Mas a sua. é ruim isso para o palestrante? Para o palestrante, para mim, pelo menos a minha sensação ela não foi tão completa, tão plena como se estivesse num lugar fechado, onde as pessoas, se tivessem 5 pessoas me ouvindo, eu sei que elas estavam me ouvindo. Ali tinham 200, ou talvez só 50 estivessem e as outras 150 e outra coisa, não. circulação de pessoas ao redor, Isso. né? Essa coisa aberta. E você podia pegar o seu fone de outro lugar, colocar no canal da sua palestra e ouvir, ou vice-versa, enfim. Eu gosto dessas evoluções, eu acho que elas vêm para o bem, né? Até porque, assim, foi um evento imenso, com muitas palestras acontecendo simultaneamente, com muitos assuntos interessantes, que é até ruim, à medida que você queria ver 2 ou 3 palestras que acontecem ao mesmo tempo, normal nesses eventos. Mas essa sensação de não estar sendo... não está tendo a atenção no momento que você está falando, também ela tem um aspecto um pouco ruim. É uma questão de se acostumar, uma questão de entender um pouco da dinâmica, mas como palestrante ficou um pouquinho aquém daquilo que eu imaginava. Você gostou do evento, Rodolfo? Também sentiu isso, não? Porque, só para complementar, existe um percentual de captação das pessoas que já é baixo. Né? Em qualquer palestra, em qualquer situação, sala de aula, e etc. Você fica imaginando. Aí você tem o celular, que já virou concorrente das pessoas, os clientes aqui, hoje pedem para a gente não liberar o Wi-Fi. Olha que loucura, por favor, não liberem o Wi-Fi. Né? Você me ajuda. O cara tem 4G, tem 5G, mas mesmo assim, puder dificultar é melhor, porque eu preciso dar atenção, né? Então, aí eu aproveitando aqui, né, porque eu vi lá o que aconteceu e eu queria saber da experiência de vocês. Tem outras 2 questões. Ele palestrou na terça e eu na quarta e quinta, enfim. Eu não perguntei para ele como é que foi estar lá no palco. Na hora que eu estava indo pro palco, eu fiquei me perguntando, será que tem delay no que você está falando? Eu fiquei me perguntando disso, tinha retorno. Não tinha, mas, daí eu comecei a ver as pessoas, porque quando tem retorno, você vê que as pessoas se baralham todas, né? Então não tinha, mas foi uma preocupação que eu tive. Se tivesse delay, velho? Então, mas se você não conseguisse um lugar para sentar, você não tinha como ouvir a palestra. Ou seja, tem um limite ali. E tá passando 1000 pessoas lá atrás. De repente o cara olhou ali o que está escrito e falou, me interessei. Aí eles puseram lá para você acessar pelo telefone celular. O telefone celular tinha delay. Então você está vendo o cara falar ali e está recebendo com 2, 3 segundos atrasado aqui. Eu só completando, eu vi umas 2 palestras com o meu fone de ouvido. Eu me sentia assistindo aqueles programas dublados da que a voz não conversa com o som. Ele disse que atrapalha um pouco. Então, assim, eu acho que eles têm que rever isso para frente. Porque eu não acho que seja prático no final. Né? É muito bonitinho, muito legal, mas precisa ver se funciona, né? Enfim, mas é como você disse, o número de palestras muito grande, muitos palestrantes, talvez tenha sido a única maneira que deu para viabilizar, né? Mas tem uma coisa de quando você faz uma palestra, você sabe disso melhor do que nós. A interação com o público é fundamental. De você sentir se o cara entendeu, se ele está te prestando atenção, se ele achou engraçado, se ele não gostou, se ele gostou. Com o fone, e todo mundo com fone, essa percepção ela fica muito tênue. Esse é um ponto importante, Rodolfo, porque é isso. Às vezes você fala alguma coisa, quem está mais acostumado na palestra e tudo mais, você fala alguma coisa esperando uma reação do público. Putz, não tem. E aí você não tem nenhuma. Às vezes você fala algo para buscar uma reação. Seja de quem está do teu lado, seja do público. Ou um riso, ou um espanto, ou é mesmo, não pensei nisso.
Ou não concordo, mas... Se o palestrante não é experimentado, nossa senhora. Você se enrola. Então, assim, muito. evento magnífico, mas... Agora, era na nossa área que estava assim, né? Lá embaixo tinha outras palestras que eram no modelo convencional. Então, eu imagino que para o ano que vem eles... Já está marcado aí, vai ser em maio do ano que vem, enfim. Que eles devam pensar isso de outra forma, né? Eu queria saber de você, César. A gente está chegando aqui nos momentos finais, não? Mas estamos pré-Copa, chegando, batendo na Copa e tal. Eu queria saber sobre o ponto de vista do mercado, das finanças, o que se espera para a Copa, se isso tem um impacto positivo ou negativo nos clubes, o que você está sentindo especificamente com relação a essa Copa de 2026 no mundo dos negócios. Se você puder falar um pouco mais do mundo dos negócios geral, também acho legal. Mas... Também, dentro do universo do futebol, assim, acho que tem um impacto que pode ser muito positivo, que é uma interrupção das competições, né? Especialmente da primeira divisão. Então, você tem um lado ruim, que é você perde essas receitas de bilheteria, você deixa de receber algumas receitas porque você não vai ter jogos por quase 2 meses. Nas divisões menores, Série B, Série C e D, continuam os jogos normalmente. Então, mas ao mesmo tempo é um momento onde os clubes conseguem se reorganizar. A Série B continua? A Série B continua. A Série B, Série C, D, enfim, todas as demais continuam. Então, para a Série A é bom porque você consegue ter um tempo de férias, né? Férias adicionais, reorganização, treinamento. Para alguns clubes pode ser pior, né? A hora que você dá tempo para o treinador usar, talvez a volta seja pior. O meu clube não gosta. Mas enfim, do ponto de vista esportivo talvez seja interessante. Do ponto de vista financeiro, nem tanto, porque as marcas deixam de ter exposição, você não tem partidas, o foco é só Copa do Mundo, patrocinadores só de Copa do Mundo, enfim, acaba dispersando um pouco, você perde um pouco o fio da meada do ponto de vista econômico. Pensando em uma economia um pouco mais ampla, né, do país, já tem uma expectativa muito grande, eu acho que, e algo que a CBF tentou fazer dessa vez, que é trazer o torcedor mais para próximo da seleção. Até aquela convocação toda que foi feita, aquele espetáculo, só o Brasil fez aquilo, né? Enfim, 3, 4 horas de apresentação para tentar trazer o torcedor de volta para a próxima. Te agradou sob o ponto de vista estratégico? Não, eu sempre acho que tem que ser mais minimalista. Você cria uma pressão muito grande, maior do que precisa nesse momento, num trabalho que é de curto prazo. O Ancelotti está 1 ano só ali, não deu para fazer um trabalho, então você cria uma pressão muito maior do que é necessário. Eu acho que dispersou um pouco, né, o interesse no fim do dia. Agora, para o país, sempre é importante. Copa do Mundo movimenta varejo, movimenta a venda de camisa, movimenta a venda de televisão, essas coisas todas. Então, assim, tem um movimento interessante do ponto de vista econômico no país. Acho que tem mais interesse hoje na seleção do que nas 2 últimas Copas, especialmente 22. Agora, o resultado em campo vai ajudar depois a impulsionar ou não esse tipo de expectativa, né? Quanto mais distante vai a seleção, por incrível que pareça, o país vai parando um pouquinho, só fala em Copa do Mundo e tudo mais, mas você vai gerando outros movimentos, né, de alimentos e bebidas, de novo, varejo e tudo mais, alguns segmentos que acabam se beneficiando desse tipo de competição. Né? Turismo, claramente. E você, Rodolfo, o que você achou da gente vive num mundo globalizado, apresentação, né, do Rodolfo? Neymar, quer dizer, da seleção? A gente vive num mundo globalizado, né? Então, você abre o seu celular e você vê como é que foram as apresentações de todas as seleções, né? E tiveram peças de marketing simplesmente sensacionais, né? Da Inglaterra, com música dos Beatles, enfim, da Escócia, da Bósnia, da Suécia, assim, Qual foi aquela seleção africana também que fez uma... Senegal. Nossa, maravilhoso. E aí, assim, né? Eu acho assim, o maior produto cultural de exportação do Brasil sempre foi o futebol. A gente que não tem respeito por isso. Até porque é a única coisa que a gente era unanimidade antigamente no mundo inteiro. Então era uma coisa que a gente deveria ter um pouco mais de apreço, né? Numa hora como essa, eu acho que a gente teria como comunicar o país para o mundo. Porque é o momento que o mundo está te olhando, né? Então, assim, sei lá, talvez eu esteja pensando errado, mas cada um, né? Se eu tivesse na posição da CBF, eu talvez utilizaria esse momento para fazer uma divulgação positiva do teu país. O que nós temos de sensacional? Né? Vamos mostrar turismo? Vamos mostrar a Embraer? Vamos mostrar o Butantan, que faz vacinas que nenhum lugar do mundo faz? Sei lá, eu faria propaganda do país, entendeu?
Então, eu acho que a gente perde a oportunidade de usar isso como uma ferramenta de marketing que seria viral para o mundo inteiro. E o que se gastou naquele evento, se ia fazer um vídeo assim, top, com os melhores cineastas do Brasil. Então, enfim, cada um. Bom, meninos, eu acho que era isso. Eu quero agradecer aí a presença de vocês. Acho que deu para a gente dar um panorama geral, né? E gostaria de saber, César, se você pudesse, suas considerações finais aqui com relação ao nosso programa, se você curtiu e deixar o seu recadinho final. Legal, foi bom. Primeiro, de novo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo, Oswaldo. Show de bola. Da Salas Brasil. Enfim, acho que aqui a gente teve um bate-papo bacana sobre como que é o futebol um pouquinho fora do campo. Superficial, mas... Mas foi legal. E assim, falar especialmente dos jogos como um evento. O futebol é um evento de entretenimento importante e o dia do jogo é o ponto alto. A gente sempre falava isso lá em Anadia. É o ponto alto da nossa semana quando você está num clube de futebol. Tudo acontece durante a semana para que no dia do jogo as coisas aconteçam bem. Às vezes dentro de campo a coisa não funciona, mas se a estrutura funcionou, se tudo deu certo e passou tudo de uma maneira organizada, é um bom sinal. Então, falar um pouquinho sobre isso aqui foi bacana. Obrigado. Você vai trazer bons presságios nos relatórios? Dá para dar como é que... Vamos... Spoilers? Quer spoiler? Spoiler? Acho que é um ano de 2025, foi um ano de reconstrução. Assim. Tem coisas boas, tem sinais bastante confusos. Mais receita, mais dívida, mais gasto. Vendemos muito jogador, mas contratamos muito também. Então, assim, acho que o futebol brasileiro está se reorganizando. Talvez tenha sido o ano, vou chamar de, positivamente falando, o ano zero da reconstrução do Brasil do ponto de vista de futebol. Você está otimista com relação ao segundo semestre? Um pouco sim. Eu acho que os clubes entenderam que, especialmente agora com o fair play financeiro, que vai começar a controlar as finanças desses clubes, que devem, não pagam ninguém e tudo mais. Talvez a gente comece a ver uma mudança de sinal de mindset de todo mundo, de que a partir de agora eu preciso contratar e pagar. Eu não posso simplesmente contratar e jogar isso para frente. Então eu tenho uma esperança de que de fato o futebol comece a melhorar, porque é isso, né? O futebol brasileiro, como o Rodolfo comentou, é uma das nossas principais marcas para fora do mundo, né? Para fora do país, para o mundo. Então, quando nós conseguimos tratar bem este produto, essa indústria, vai ser positivo para o país de uma maneira geral. Show de bola. E você, Rodolfo, tá otimista com relação ao segundo semestre? O que você espera? E te agradecer também pela tua... Antes de mais, eu que agradeço, Oswaldo. Salas Brasil, sensacional esse novo ambiente aqui. Parabéns. Obrigado. Olha, o futebol no Brasil, o entretenimento do futebol no Brasil, o business do futebol no Brasil tem desenvolvido. Eu estou nisso há quase 30 anos, eu vi uma evolução. Ela é lenta, né? Ela é lenta, principalmente porque vários dos entes que participam dela não querem a mudança. Então, por isso que ela é tão devagar assim, mas ela está acontecendo. Em outros lugares do mundo, isso veio do governo. O governo veio e falou, agora vai ter que fazer isso. Inglaterra é um belo exemplo, mas outros países europeus também. Então, assim, talvez faltasse isso, né? Mas não dá para a gente esperar isso no nosso país, né? Então, os clubes vão ter que um dia se tocar que o que eles têm é um produto sensacional e que eles têm que trabalhar aquilo como negócio. Responsabilidade. Então, assim, a Premier League é uma empresa que visa lucro e que tem 20 sócios. Deveria se pensar igual aqui. E uma segunda questão é que eu acho que tem que ter a regulamentação de fora. Então, o César está aqui, um dos grandes responsáveis pelo fair play financeiro. A gente tem que evoluir nisso, tem que evoluir na legislação, tem que evoluir na questão do caderno de licenciamento e cada vez ter mais controle sobre os clubes. O Brasil é a única liga das top 10 do mundo em que os clubes não são obrigados a ser empresa. E depois de anteontem, né, que o governo mudou de novo a alíquota, muito menos, ou seja, um clube associativo voltou a baixar para 5%, enfim, não tem incentivo para o cara virar empresa. Então você fica difícil de regular. Agora, tem uma segunda variável que é a eleição, né? Isso é claro que vai mexer com o Brasil de um jeito ou de outro. Para o futebol isso é indiferente, né? Não importa quem está lá, o futebol vai continuar existindo e rolando. Mas é claro que o cenário econômico do Brasil, que não é muito alvissareiro, pode contribuir negativamente nisso. Vamos ver. César Grafietti, Rodolfo Kussarev, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
E você que esteve conosco esse tempo, eu agradeço muito o tempo que você nos deu aqui para saber um pouco mais do futebol. O Salas Brasil e o Backstage voltam aqui no próximo programa. Aproveite para acompanhar as nossas plataformas no YouTube e no Spotify, onde você pode assistir esse e outros programas nossos. Valeu, gente. Até lá. Obrigado. Tchau.